faça um tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. O Brasil está envolvido em uma ampla repressão à liberdade de expressão liderada por um juiz da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes. Palavras do Michael Schellenberg. Moraes colocou pessoas na prisão sem julgamento por coisas que postaram nas redes sociais. Ele exigiu a remoção de usuários das plataformas de mídia social e exigiu a censura de postagens específicas, sem dar aos usuários qualquer direito de recurso ou mesmo o direito de ver as provas apresentadas contra eles. E eu sei disso porque eu passo exatamente por isso. Agora, os arquivos do Twitter, divulgados aqui pela primeira vez, revelam que Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral, que ele controla, estavam envolvidos em uma clara tentativa de minar a democracia do Brasil. Veja, esses caras que dizem que estão salvando a democracia, prêmio Salvador da Democracia do Ano, não sei o que, blá, 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 segundo o Michael Schellenberg, segundo os documentos obtidos pelo Michael Schellenberg, ele está em uma clara tentativa de minar a democracia no Brasil. Ele diz aqui que eles exigiram ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários do Twitter que usaram hashtags que ele não gostou das hashtags, então ele quer os detalhes de quem usou as hashtags, exigiram acesso aos dados internos do Twitter em violação à política do próprio Twitter, exigiram que o Twitter violasse as suas próprias regras, procuraram censurar unilateralmente postagens no Twitter de membros efetivos do Congresso brasileiro, deputados, parlamentares impedidos de falar nas redes sociais pelo Alexandre, nós sabemos disso, mas agora vimos detalhes, procuraram transformar as políticas de moderação de conteúdo no Twitter em uma arma contra os apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Isso é gravíssimo. Tudo é gravíssimo, mas o Estado brasileiro, na figura do Alexandre Moraes, segundo este jornalista, tentou transformar as políticas de moderação de conteúdo no Twitter em uma arma política contra o candidato que era desafiado dele e, consequentemente, em favor do Lula. Os arquivos mostram as origens da exigência do judiciário brasileiro por poderes de censura abrangente, o uso da censura pelo tribunal para interferência eleitoral antidemocrática e o nascimento do complexo industrial da censura, palavras dele, complexo industrial da censura, do Brasil. E se vocês forem ler aqui, eles apresentaram todas essas conclusões ao Alexandre de Moraes e ao Tribunal Superior Eleitoral e ninguém respondeu. Spoiler, não responderam porque não há resposta. Aqui eles começam a traçar uma linha do tempo. Em 14 de fevereiro de 2020, o consultor jurídico do Twitter no Brasil, Rafael Batista, enviou um e-mail dele para os colegas para descrever uma audiência no Congresso sobre desinformação e fake news. Vocês lembram, né, da CPI, vocês lembram daquilo que aconteceu. Batista revelou que os membros do... E lá foi um pouco do nascimento das coisas, né? Batista revelou que membros do Congresso brasileiro, todos de esquerda, os tais da CPI, solicitaram ao Twitter o conteúdo das mensagens trocadas por usuários via DM. DM é a mensagem direta que você manda no Twitter. Bem como registro login e outras informações. O Batista disse, olha, nós estamos resistindo às solicitações porque eram ilegais, elas não atendem aos requisitos da lei. Então, começa em 2020 com o Congresso brasileiro, na figura daqueles patifes lá de CPI das fake news e tudo mais, pedindo a violação. E ele abre aqui o e-mail, se vocês tiverem curiosidade, a gente consegue abrir aqui os próprios e-mails e ler aqui, né? Aí ele fala assim, olha, olha que interessante, ele fala aqui de uma decisão, nós recebemos, porque vale a pena ler os e-mails também, que estão em inglês, as cópias dos e-mails estão naquele, eles disseram, olha, naquela época, nós recebemos ontem uma ordem da Suprema Corte para informar os dados dos perfis Leitadas do Loen, Let's Dex e @brasileirinhos.
veio de uma investigação em curso da Suprema Corte sobre fake news, o inquérito do fim do mundo. Nós vamos tentar ter acesso à investigação, mas considerando que a decisão fala de qualificação e dados do usuário, nós vamos responder dizendo que a gente não coleciona, a gente não coleta essas informações. Aí, olha que interessante, eles pedem os IPs. Você não sabe o que é endereço IP? Endereço IP é o seguinte, toda vez que você acessa a internet, o seu computador tem um endereço, ele tem um número, 200.300, é um número de 4 pontinhos, em geral, se for ver 4. Isso é atribuído pelo seu provedor exclusivamente para o seu computador, na verdade, para cada dispositivo que você utiliza. Então, essa é uma forma de identificar quem é que está, na verdade, usando. As pessoas muitas vezes têm a impressão de anonimato na internet, mas elas não estão anônimas. Elas estão, de forma muito clara, identificáveis pelo seu endereço IP. E aí eles explicam aqui o TSE, eles falam, é muito importante vocês assistirem essa reportagem do David Aga, aqui, que eu trouxe aqui no programa, em um Paulo Figueiredo Show anterior, onde a gente mostra que o FBI, o Soros e uma polícia secreta ajudaram a construir esse arcabouço de censura do TSE que desemboca nessa reportagem. Então é importante vocês entenderem o contexto, é muita coisa, é um novelo muito complexo para desvendar, mas é importante que vocês tenham esse contexto, eu expliquei aqui, trouxe o David Aga para explicar em detalhes. Olha que interessante essa parte aqui, ó. Google, Facebook, Uber, WhatsApp e Instagram, eles fornecem os dados cadastrais e números de telefone sem ordem judicial. Então, se você acha que você tem alguma privacidade, essas empresas, segundo os Twitter Files, são verdadeiras putinhas do Alexandre de Moraes, porque elas sequer exigem ordem. A polícia pede para eles sem ordem judicial e eles já mandam as informações. Isso diz aqui. Ó, em janeiro de 2021, Batista enviou um e-mail para os seus colegas sobre uma investigação porque ele se recusou a oferecer dados pessoais aos usuários ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Ele falou, o Twitter não tem obrigação, ele não tem que fornecer. E aí abrem uma investigação criminal contra ele. Então tem o sistema de achaque. Né? Depois ele diz que o juiz rejeitou, a gente ainda está na Justiça do Estado de São Paulo, o juiz rejeitou, etc, etc. Então, no dia 30 de março, ele diz aos colegas que houve uma atualização infeliz e surpreendente. O Ministério Público do Estado de São Paulo voltou ao ataque e abriu um processo criminal contra o próprio juiz. Contra o próprio juiz, que tinha dito que não havia crime na conduta deles. E repara que a gente ainda está num processo de escalada da censura. Segundo esse Rafael Batista, que era o representante do Twitter, o consultor jurídico do Twitter, ele disse que o Google Brasil enfraquecia a postura do Twitter em rejeitar o cumprimento das informações, o cumprimento dos requerimentos de informações. Ele fala assim, o Google Brasil enfraquece a nossa postura em relação à privacidade, já que sempre recuam. Em 31 de maio de 2021, a gente já está em 2021, o Batista escreveu aos seus colegas que o Google entregou ao Senado brasileiro, olha o que a gente está ouvindo, tá? O Google entregou ao Senado brasileiro pelo menos 200 gigabytes de vídeos que foram excluídos do YouTube por pessoas ligadas ao governo federal, conectados com a investigação sobre a CPI da Covid-19. Batista chamou as ações do Google de um precedente muito preocupante que contradiz e enfraquece a nossa postura em relação à privacidade, uma vez que sempre resistimos às solicitações do Congresso, mesmo que envolvam apenas as informações básicas de assinatura e IPs. E aí ele fala, no mesmo e-mail, Batista observou que uma parlamentar chamada Gleisi Hoffmann, vocês já ouviram falar, né? A presidenta do PT, do Lula, né?
que processou o Twitter por ataques às suas honras, buscando dados privados e remoção de alguns tweets até que ela desistiu do processo. Você repara que a coisa ainda está numa escalada. No mesmo e-mail, o Batista observou que um tribunal de São Paulo exigiu que o Twitter, e por isso que eu falo que o problema não é só no STF, existe um problema de noção do que é privacidade e direito no Brasil. Ele disse que um tribunal de São Paulo exigiu que o Twitter desmascarasse diversas contas no Twitter relacionadas a supostas críticas ou ofensas contra Fernando Capês, professor político brasileiro, ex-deputado. E a gente vai, ó. Não entregaremos nenhum nome nessas fases. Aí tem uma... Esse aqui é muito interessante. A Jamila Ribeiro, filósofa e jornalista brasileira, é uma militante das causas raciais, ela fez os seguintes pedidos ao Twitter: monitorar todas as contas e todos os trending topics para evitar qualquer conteúdo ofensivo, especialmente contra mulheres negras, divulgação de informações de usuários sem ordem judicial, em crimes de motivação racial, só em crimes de motivação racial, disparadores de mensagens regularmente informando as pessoas sobre os parâmetros éticos e legais da responsabilidade pelo que é publicado nas redes, e mensagens de texto padronizados sobre tais parâmetros, e pagamentos de danos morais coletivos. Essa moça aqui, ela virou para o Twitter e falou assim: ó, eu quero Twitter transformar vocês num soviete, basicamente. Esse caso é interessante. Outro caso de dizer respeito a um blogueiro de, abre aspas, extrema direita, semelhante ao Alex Jones, chamado de Alan dos Santos. Alex Jones, para quem não sabe, é um jornalista independente americano, meio malucão mesmo, mas que muitas vezes é comparado ao Alan. Ele diz assim: o Twitter queria suspender o usuário, explicou Batista, mas o histórico de litígio do usuário para manter suas contas ativas, tememos que a confusão referente às revisões internas possa tornar difícil explicar a base para uma ação de suspensão. Então o Twitter queria suspender o cara, o Alan. Mas como falou assim, cara, o Alan toda hora entra na justiça, e de fato, ele entrou na justiça contra o Google e venceu para restabelecer o canal do Terça Livre, que tinha sido removido pelo Google, a Justiça Federal de São Paulo. De São Paulo. Mas o Alexandre foi lá e puxou o processo para ele e acabou removendo completamente o Terça Livre. A gente sabe o que aconteceu com o Terça Livre. Mas o Twitter estava aqui, digamos assim, intimidado pelas ações jurídicas do Alan, mostrando que funcionaram. Mas eles falam assim, ó, portanto, concordamos em deixar o sistema de suspensão funcionar e agir quando for claro e inequívoco sobre a próxima violação das nossas regras, o que é apenas uma questão de tempo, considerando sua lista de violações e tweets recentes sobre a questão de Covid e desinformação, pelas coisas que o Alan falava a respeito do Covid. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, usa o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado.